espírito de oração comigo, começa a conversar com Deus, fala assim: Espírito Santo, fala assim em nome de Jesus: Espírito Santo, eu estou aqui para te ouvir, fala comigo, me ensina, me alinha, me ajuda a prestar atenção, em nome de Jesus. E você diz? Pode sentar. Ai, gente, que luta foi gerar essa mensagem, viu? Vou falar bem sério para vocês. Deus mexe muito com a gente quando nós mergulhamos na palavra dele. E principalmente quando nós mergulhamos na palavra dele para mexer com quem nós somos. Quando a palavra vem e pega assim, ó, filha, você tem que mudar aqui, filho, você tem que mudar aqui, a gente fica bem mexido. E nesse último domingo, eu estava no culto, o pastor Anselmo estava pregando, foi uma bênção muito grande. E o Senhor colocou como uma flecha no meu coração o tema da palavra desta noite. E o tema é: formados do pó, soprados pelo Espírito. Você pode falar esse tema comigo? Formados do pó, soprados pelo Espírito. Uau! Ficou forte essa imagem, né? É para a gente nunca se esquecer de que nós somos pó, mas o Espírito Santo de Deus nos justifica e nos enche em nome de Jesus. Gente, para nós falarmos sobre identidade, para o Senhor resgatar em nós as coisas que nós temos perdido, nós precisamos voltar para o início de tudo, para onde tudo começou. E aí, já sabe qual livro eu vou mandar você abrir? Gênesis. Abre sua Bíblia, por favor, em Gênesis, no capítulo 2, nós leremos a partir do versículo 7. Quem trouxe Bíblia aí? Dá um glória a Deus. Ah, agora sim. Gênesis 2, a partir do 7. Se você achou, grita live. Olha, posso? Vou ler na minha versão, tá bom? Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser... Quê? Muito bem. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. Segundo rio chama Gion, é o que circunda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre, o que corre pelo oriente da Assíria, e o quarto é o Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Lê comigo, por favor. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Ok? Depois Deus vem e forma a coroa da criação. Quem somos? Nós, a mulher. Vamos lá. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora, que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo, todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. Gente, para quem que Deus pediu para dar o nome aos animais? Para o homem, ok? Vai pegando aí. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem. Este adormeceu. Tomou uma de suas e fechou o lugar com... E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem:
esta, afinal, é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Chamar-se-á mulher, porquanto do homem foi tirada. Por isso, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Eu juro que eu não vou fazer uma pregação sobre casais. Essa história que está relatada aqui em Gênesis 2 é a minha história e é a sua história. É a história da formação da raça humana. Se você pensa que um dia o seu pai se afeiçoou à sua mãe e se apaixonaram e decidiram ter um filho e foi por isso que você veio ao mundo, eu preciso te dizer, você está redondamente enganado. Porque quem planejou o homem e a mulher para existir na terra foi. Portanto, nós precisamos compreender a primeira verdade desta noite. Você foi sonhado, planejado, moldado e arquitetado por Deus. É um erro muito grande acharmos que somos nós quem fabricamos os novos seres humanos. Desde o princípio, o responsável para dar o fôlego da vida é o Senhor Deus. Ele dá a vida e é Ele que tira. Isso não compete ao ser humano. Porque se o Senhor Jesus não tivesse soprado o fôlego de vida no momento que você saiu do ventre da sua mãe, você teria sido um aborto. Mas o Senhor quis te conceder a vida. E o Senhor não faz nada sem propósito, amém ou não? Logo, se você está aqui hoje, é porque Deus tem um grande propósito na sua vida. Será que você pode abrir sua boca e glorificar o nosso Criador por essa verdade tão linda? Glória a Deus. Eu viajo muito quando eu penso em como era esse Éden. Gente, imagina um jardim criado pelo Senhor Deus. A Bíblia nos diz que o Senhor fez tudo agradável aos olhos. Quando a gente vê um prato, uma comida bem servida, a gente não sente muito mais interesse por degustar do que se a gente só joga as coisas ali. Quando a gente põe uma mesa, não é muito mais interessante? O Senhor Deus se preocupou com os detalhes. Ele fez um jardim maravilhoso para que o homem e a mulher pudessem viver. Só que Deus tinha um projeto muito claro. E se você aqui é cristão, frequenta a EBD, você vai saber responder a minha pergunta. Todas as tardes, a presença do Senhor Deus vinha para o jardim do Éden, a fim de quê? Alguém falou certo, mas estão sussurrando. Ter comunhão com? Logo, está na nossa natureza ter comunhão com Deus. Porque Deus nos criou para termos relacionamento com Ele. Aliás, o Senhor passeava pela terra e todos os dias Ele vinha, conversava com o homem, conversava com a mulher. E aí, filho, como foi seu dia? E aí, como é que foi cuidar das girafas? Não sei, imagino como seria essa conversa. E aí, Adão, o que você descobriu? Descobriu uma espécie nova de peixes no Oceano Pacífico? Índico? Não, se bem que aquele lá do Oriente é outro. Não vou saber falar agora, não vou arriscar errar. Como será que era essa relação tão próxima do homem com Deus? Nós fomos feitos para nos relacionarmos com Deus. E isso explica, sabe o quê? A nossa necessidade de termos algo para nos apegarmos. Isso explica o porquê hoje nós temos mais de 4.000 religiões, com os costumes mais diversos possíveis, com as maiores maluquices possíveis. Para nós é maluquice. As pessoas fazem o possível e o impossível, buscando uma faísquinha, uma revelação de algo sobrenatural, algo que já nos foi entregue. E por que as pessoas gastam tanto dinheiro com tarô, com revelação de futuro? Porque existe intrinsecamente dentro de mim e dentro de você um desejo por se relacionar com o divino. E por que isso existe? Porque quando Deus forma o homem, quando Deus forma a mulher, Ele forma para que nós tenhamos relacionamento com Ele. Existe um plano original. O plano original do Senhor é que nós fomos feitos para termos relacionamento com Ele. Você pode repetir comigo? Deus me planejou
para ter relacionamento com Ele. Glória a Deus. Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é sublime, Ele é grande, Ele é majestoso. E ainda assim, Ele olha para mim, Ele olha para Lígia e fala: filha, eu quero me relacionar com você. Filho, eu quero ouvir sobre o seu dia. Eu quero conhecer o teu coração. É para isso que eu te criei, para nada mais. E é por isso que quando a gente canta aquela música assim, tu és por quem? A fonte da vida. A gente canta até corinho fechado assim. Tu és por quem a minha alma esperou. Por quê? Porque existe um buraco dentro do ser humano que só é preenchido quando ele está em intimidade com Deus. Essa é a segunda verdade da noite. Se você viver uma vida distante do relacionamento com o Senhor, eu preciso te dizer, você vai viver uma vida infeliz. Porque você vai buscar ser preenchido por relacionamentos, você vai buscar ser preenchido pela aceitação dos teus colegas, na escola, na faculdade, no seu trabalho. Você vai buscar ser preenchido por sensações de prazeres muito imediatas. E isso vai roubar, isso vai distorcer o plano que Deus tem para a tua vida. Cuidado com isso. Amém? Tá comigo? Sim? Tá dormindo aí ou não? Posso ir mais fundo? Pode? Vamos lá. Para a parte mais densa, tá? Mas é a parte mais legal. Quero que você me responda. Deus criou os seres humanos, certo ou errado? Agora, Ele dividiu esses seres humanos em duas categorias, certo ou errado? Quais foram essas duas categorias? Homem e mulher. Muito bem. Em qual categoria você se encaixa? Hã? Não tem ninguém em dúvida, em nome de Jesus. Em qual categoria você se encaixa? Tudo bem. Vamos começar por onde Deus começou? Vamos começar com o homem. Ok? Bora lá, meninos? Ai, Jesus, me ajuda. Gente, eu relutei muito com essa palavra, tá? Muito mesmo. Eu não queria pregar sobre isso. Eu pedi muito para o Samuel pregar a palavra que Deus deu para ele. Ele não quis. Deus não deixou. E hoje veio uma confirmação muito grande do Senhor que eu deveria falar sobre isso, tá bom? Deus fez o homem do que mesmo? Qual foi o material usado? Barro, muito bem. E isso diz muito sobre a essência de vocês, meninos. Muito. Você vai entender o que eu quero. Não estou sendo pejorativa, eu juro. Isso diz muito sobre a essência de vocês. Aliás, para começar, vocês sabiam que a ciência já comprovou, pode pesquisar, não estou mentindo não, eu fui a fundo, que todos os componentes químicos do corpo humano estão presentes na Terra? Sabia disso? Sabia ou não sabia? Agora você está sabendo. Os componentes do barro estão dentro do nosso corpo. Coincidência? Não. Deus está falando que te fez do barro, Ele te fez do barro. Só o homem, tá? A mulher não foi feita do barro. Vamos lá. Ai, gente. Sabe por quê que isso diz muito sobre a essência de vocês, meninos? Porque a terra é o lugar onde a gente fixa raízes. É onde a gente precisa firmar os nossos pés. A terra foi dada para o homem governar, dominar com honra. Meninos, Deus criou vocês e deu uma ordem. Governe sobre a terra. Você vai fazer a gestão desses animais. Você vai nomear os animais desse lugar. Você vai ser responsável até pelo erro da mulher que eu dei para você. Deus deu essa ordem para vocês, meninos. E aí Ele pegou aquela matéria que é o barro e fez o quê? Soprou
o fôlego de vida. E o fôlego de vida, eu digo, o Senhor soprou o Espírito sobre você. E aí você deixou de ser corpo, passou a ser alma, e agora você está aqui habitando a terra. Só que você não está aqui desgovernado. Você, menino, tem um propósito muito bem delimitado. E para o propósito que Deus deu para você, Ele colocou exatamente as ferramentas que você precisa. E eu vou te provar isso. Você sabia que o cérebro feminino, ele é menor do que o masculino, porque o corpo de vocês também é maior e mais forte. Mas não fiquem animados, porque a gente tem mais massa cinzenta e mais circulação sanguínea, nosso processamento é mais rápido. Só que o de vocês é maior, porque o corpo de vocês é esteticamente maior, é mais forte. Estou mentindo ou não? Para que você acha que Deus te deu força física? Para que você acha que você tem mais facilidade de ganhar massa muscular? Para que essa testosterona está aí? Porque a tarefa de governar, de ser líder, de cultivar a terra, de ser o responsável pela família, está nas suas costas, meu querido. Sabe o que mais? As mulheres apresentam mais neurônios na região cerebral relativa à linguagem. Ah, jura? Mas os homens demonstram uma capacidade de localização mais adequada, mais aguçada. Para quê? Para quê? O hipocampo, que é uma das principais partes do cérebro responsável pela memória das mulheres, é melhor. Jura? No entanto, a amígdala, que é o tipo de ferramenta responsável pela... Não é a amígdala garganta, a amígdala parte cerebral, tá? A amígdala, tipo de ferramenta responsável pela mediação das emoções dos meninos é menor. Ou seja, a mulher é mais emocional do que o homem. Ou seja, meninos, quanto mais cedo vocês compreenderem que Deus colocou em vocês capacidades muito específicas para o plano que Ele tem na vida de vocês, vocês encontrarão sucesso mais rápido. Já que vocês têm essa mente mais racional, essa mente com uma boa localização, essa mente mais frívola, vocês precisam desenvolvê-la de maneira que vocês apresentem um raciocínio lógico para a resolução de conflitos melhor. Que vocês elaborem planos táticos, tenham esse instinto de proteção forte em vocês. Vocês têm um cérebro que lida com maior clareza em momentos de estresse emocional. Num momento de estresse emocional, onde o mundo está caindo, nós precisamos desse cérebro que processa menos as emoções para pensar, e agora, o que a gente faz? Para onde a gente vai? Vamos para a direita, vamos para a esquerda? Porque, desculpa, se o mundo começar a acabar, eu vou gritar e vou chorar, eu não vou conseguir decidir nada. Mas eu confio no meu marido para fazer isso. Graças a Deus, Deus me deu um homem com H. Isso é de Deus para vocês. Isso é dado. Isso é um presente. Deus pegou e falou assim: homem, estou te fazendo com um propósito. Para você executar esse propósito, eu estou te dando as ferramentas. Pega, tá aí. Menino, se hoje você ainda não tem traçado um plano financeiro para daqui 10 anos você ter condição de sustentar a tua família, você está atrasado. Você está fora do propósito. Se você não é hoje um adolescente que sonha em ser um grande profissional, você está atrasado. Se hoje você é um adolescente, um jovem, que fica, o tempo que você fica em casa é o mesmo tempo que você fica no videogame, você está desperdiçando a sua vida pelo ralo. Fala, Deus. Deus te deu capacidades que não deu para as mulheres. Por quê? Porque é para você. É para você executar.
É para você colocar os teus joelhos e falar assim: Senhor, ok, o Senhor me deu essa capacidade de raciocínio lógico, mas eu não estou conseguindo pensar em nada para o meu futuro. Eu me vejo enfraquecido, eu me vejo perdido no meu propósito. Senhor, eu não tenho ambições. Deus, eu não tenho vontade de crescer profissionalmente. Senhor, eu sou preguiçoso. Me ajuda a voltar ao plano original. Porque o plano original de Deus para você não é que você seja atrofiado, mas é que você seja um homem honrado. Perdeu a chance de dar glória a Deus. Ai. Pera. Que eu saí do meu script. Agora, Nicole, por que você está falando sobre isso? É muito simples. Porque vocês estão na escola, na faculdade, nas redes sociais, estão sendo completamente cercados e bombardeados por ideologias que dizem o contrário. Certo ou errado? Vamos lá. Eu vou ler rapidamente o trecho de uma matéria recente do portal Metrópolis, que tem por título: Sensíveis e reais. Novos galãs quebram o estereótipo machão da indústria. Fecha aspas. Vou ler, tá bom? Gente, ai Deus. Tá, eu vou ler. Abre aspas, exatamente o que está escrito, tá? Eu tô nervosa. Responsáveis pela maior parte das atuais produções de Hollywood, esses astros desafiam a norma ao adotarem comportamentos considerados não tradicionais para os galãs. Eles surgem nos tapetes vermelhos, sabe como? Com unhas pintadas, vestem saias, estrelam produções com temática LGBTQIA+, vestem saias e expressam emoções livremente, como chorar em público sem constrangimento. Esses novos rostos de Hollywood desafiam estereótipos rígidos de masculinidade, que foi tudo o que eu falei que Deus deu para você, tá? Desafiam todos os estereótipos rígidos de masculinidade e permitem que os homens se expressem de maneira mais autêntica, sem a necessidade de se encaixar em um molde pré-estabelecido. Barry Keoghan e Jacob Elord, por exemplo, ficaram marcados pela atuação em Saltburn. Vocês conhecem esse filme? Sim? Não? Que bom. Em Saltburn, onde o primeiro que eu falei, bebe o líquido espermático do segundo diretamente do ralo. O mesmo vale para Jeremy Allen White, astro da série The Bear, que chora sem pudor e expõe sua fragilidade em cena. Isso tudo enquanto posa de cueca para uma marca de roupa íntima. Isso foi lançado como uma grande aclamação. Olha como nós estamos evoluindo. Olha como os nossos homens estão evoluindo, eles estão deixando esse estereótipo de força, de machismo, eles estão confundindo as coisas. E se a igreja não falar sobre isso, o que acontece? O mundo fala. Meninos, vocês precisam entender que a sua hombridade é a sua maior força. Aquilo que Deus deu para vocês é para vocês ocuparem esse lugar. Porque se o homem sair do lugar dele, igual Adão saiu do lugar dele no Éden, a coisa bagunça inteira. Eu preciso conseguir com essa palavra despertar em você, menino, uma vontade grande de voltar ao plano original e ocupar o lugar que o Senhor deu para você e ser forte e ser um grande homem de Deus em nome de Jesus. E quando as tentações vierem, quando chegarem para você e falarem que na verdade a tua hombridade é ficar com todas as meninas da escola, é você fazer sexo antes da hora, é você tomar um lugar que não é teu, é você se sensibilizar, você tem que ter muita coragem. Você precisa ser muito homem para dizer não. E isso vai te fazer retornar ao seu lugar. Amém? Fecho o meu parênteses dos homens aqui. Agora vamos a nós mulheres. Uhul! Minha linda, Deus te criou do que mesmo?
da costela. Ou seja, de matéria física, matéria humana, não é? Isso não diz muito sobre quem nós somos? Nós, mulheres, fomos criadas de matéria humana, de carne, de gente. Por isso que a nossa sensibilidade é aguçada. Por isso que a gente sente as coisas antes mesmo das coisas existirem. Eu não sei se vocês são assim, eu sou assim. Eu sinto as coisas de longe. Faro vem. Isso vem da nossa natureza. Isso é de Deus para nós. As mulheres são, historicamente, mais compassivas, mais bondosas, mais gentis. Verdade ou mentira? Quando Jesus foi crucificado, foi levado para o túmulo, quem foram as corajosas que foram de madrugada até o túmulo dele para embalsamar o corpo para que não cheirasse mal? As mulheres. Porque o coração delas sentia, o meu Senhor está lá, está enterrado, eu não vou deixar cheirar mal, eu vou, porque nós somos muito corajosas, eu vou lá, eu vou embalsamar, eu vou cuidar, porque o cuidado também faz parte da nossa essência. Menina, o cuidado faz parte da sua essência. Mas sabe, o mundo tem dito que o lugar da mulher de cuidar é um lugar de desonra. Só que a Bíblia diz que maior é quem serve. Além disso, a minha mãe sempre diz uma frase que eu levo como, nunca vou esquecer. As mulheres são as responsáveis pela manutenção da beleza no mundo. Onde tem uma mulher, tem detalhe, tem cuidado. Onde a gente vê, onde dá para eu embelezar isso aqui, eu coloco uma flor aqui, eu perfumo aqui. Eu já tenho a minha casa, mas vocês vão ter a casa de vocês um dia. Perfuma, coloca um aromatizador, pensa na ordem, pensa na beleza. Olha no espelho e fala, isso está harmônico. Cuida dos detalhes, porque o Senhor nos fez cheia de detalhes. A Laisa Biver diz que se uma geração pode ser convencida que a sua natureza foi um erro, ou seja, Senhor, aquilo que eu tenho naturalmente em mim, essa sensibilidade é um problema, então eu não confio em Deus para me transformar. Se eu acho que a mulher ser sensível é um problema e isso faz com que eu seja atrasada na sociedade, você está acreditando no que Satanás está dizendo para você. Porque a nossa maior força é a nossa sensibilidade. Se nós não temos sensibilidade no mundo, não tem compaixão, não tem um ato de amor ao próximo, não há manutenção da beleza. Nós temos exemplos claros de que a Bíblia não é machista, mas de que a Bíblia traz exemplos de mulheres tão empoderadas no lugar certo. Por exemplo, as parteiras que se recusaram a fazer o aborto dos meninos hebreus. Lembram-se dessa história? Qual que era a pena para quem desobedecesse o rei? A morte. E as mulheres fizeram o quê? Bravamente, com o coração sensível. Não, eu não vou tirar a vida de uma criança. Não. O poder da vida e da morte não está nas minhas mãos, está nas mãos de Deus. E o que as mulheres estão querendo hoje? O poder de tirar a vida de outro ser humano. Não, esse não é o nosso lugar. Não é uma questão de saúde pública. É uma questão de saúde mental. Nós temos os exemplos. Temos o exemplo de Joquebede, que escondeu seu filho por meses, porque se recusava a ter uma atitude desumana que ia contra a sua natureza feminina. Nós temos Miriam, que era uma criança, mas corajosa, que foi acompanhando o cestinho de Moisés na beira do rio, sabe-se lá que animais que tinham lá. Nós temos também a filha de Faraó, que contrariou o seu pai e falou, pai, como que eu vou deixar essa criança embora? Como que eu vou fazer isso, pai? É um bebezinho. E com a sensibilidade do coração dela, ela conseguiu a graça de Faraó, que era um homem sanguinário. Esther, da mesma forma, consegue a graça do rei Assuero como? Servindo, sendo mulher. Mas olha o que está acontecendo com a gente.
olha-se essa matéria muito recente. Veio depois da eleição do presidente Donald Trump nos Estados Unidos. O movimento feminista trouxe um novo movimento chamado Movimento 4B. E aí você me diz, se nós não estamos em plena guerra contra a nossa identidade. Abre aspas. O 4B prega uma rejeição radical a vínculos românticos e sexuais com homens. Os 4 pilares do 4B são Bihon, que é recusa ao casamento heterossexual, Bichusan, que é recusa à maternidade, Bionei, que é recusa ao namoro, e Bissexu, que é recusa às relações sexuais heterossexuais. Ou seja, os pilares delas são sem namoro, sem sexo, sem filhos e sem homem. No TikTok e no Reddit, garotas contaram ter se juntado ao grupo na mesma semana que o resultado da votação foi cravado, do Donald Trump, que eu contei para vocês. Abre aspas para a fala da entrevistada. Fiz minha parte como uma mulher americana e terminei com meu namorado republicano ontem à noite. Oficialmente, entrei no movimento 4B nesta manhã, fecha aspas, relatou uma delas. Foi essa cara que eu fiz. Que vida feliz, né, gente? Elas entenderam tudo errado. É verdade, sim, que nós mulheres sofremos tanto ao longo dos anos. Nós realmente fomos caladas por muito tempo. Mas isso está relatado no Gênesis. Deus fala, porém inimizade entre tu, Satanás, e a mulher. Por quê? Porque é do nosso ventre que vem a solução para a próxima geração. E se a gente começa a se recusar, os homens saem dos lugares deles, as mulheres saem dos lugares delas, Satanás chega no lugar dele e fala, o projeto que eu comecei lá no Éden, hoje se cumpre. Cada vez menos queremos ter filhos, cada vez menos sonhamos com casamento, cada vez mais ambicionamos lugares que não foram os que o Senhor nos colocou. Nicole, você está dizendo que eu não posso trabalhar, que o meu lugar é dentro de casa? Claro que não, claro que não. A mulher de Provérbios 31, relatada na Bíblia, uma mulher desenrolada, inteligente. As mulheres da Bíblia são corajosas, historicamente à frente. Esse lugar já é seu, mas você não precisa ser forte como um homem, endurecendo o seu coração. Você precisa ser forte como uma mulher, sensibilizando o seu coração para as causas certas. Amém ou não? Grave isso, gente. Quem não sabe quem é, anda por aí buscando personagens para assumir. Só que o problema, eu vou falar o que me falaram hoje, é muito, muito importante. Grava isso, por favor. Se o diabo consegue descaracterizar o seu físico, e nós sabemos que essa batalha ideológica identitária, para que você seja fluido, seja quem você quiser ser. Se você, mulher, não se parece com uma, se você, homem, se descaracteriza, você está deixando de ser a imagem e semelhança de Deus. Deus te criou a imagem e semelhança dele. Amém ou não? Se você distorce a tua imagem, o diabo está distorcendo a imagem de Deus em você. E é por isso que essa guerra está tão forte, tão alastrada. Gente, vocês precisam falar sobre isso nas rodas de amigos de vocês. A gente não pode falar sempre o que o mundo fala. A gente precisa entender quem Deus nos chamou para ser. Só que sabe qual é o problema? Quando você assume uma máscara que não é sua, vem um grupo e quer te abraçar e fala, é isso mesmo, vem cá, aqui você pertence, aqui a gente te aceita. Só que quando as luzes se apagam, quando os amigos vão embora, quando você está sozinho no seu quarto e a sua identidade está bagunçada, só sobra o vazio, só sobra o buraco existencial, só sobra a falta de propósito.
só sobra a tua autoestima, que está no chão. Porque você já não sabe mais. Essa verdade de que você é imagem e semelhança de Deus já não queima mais no seu coração. Aí você se veste, não para se arrumar, você se esconde. Ao invés de você realçar a beleza que o Senhor te deu, isso para meninos e meninas, você faz de tudo para esconder. Ou então, você usa literalmente rostos que não são os seus. E isso é muito perigoso. Nós sabemos que fomos criados com um propósito muito claro. Sabemos que não estamos aqui por acaso. Sabemos que o Senhor nos formou. O Senhor formou o teu corpo, menino. O Senhor formou o teu corpo, menina. E Ele soprou o sopro de vida. Você consegue respirar aí? Suspira fundo. Mais uma vez. Que glorioso. Esse fôlego foi soprado pelo próprio Deus, para que você estivesse aqui hoje. Sem isso você não estaria aqui. Só que o que você tem feito com esse fôlego? Você tem suspirado aí pelos discursos do mundo? Você tem flertado com essa falsa identidade que estão te propondo? Você tem suspirado pelos banquetes de Satanás? Ou você tem suspirado, Senhor, o fôlego foi o Senhor que me deu. Eu sou pó, mas dentro de mim eu carrego o poder do Espírito Santo. E esse poder do Espírito Santo vai me levar a transformar essa geração. Você foi feito com um propósito bem claro. Você não é um amontoado de células que aconteceu a partir de uma explosão. Você foi propositalmente formado e colocado aqui para que Deus refletisse a glória e a imagem dele na sua vida. Agora, gente, se nós ficarmos flertando com essas distorções, se nós mulheres não voltarmos urgentemente para o nosso lugar, e se vocês, meninos, não voltarem urgentemente para o lugar de vocês, nós teremos famílias desestruturadas. Porque na família, onde o homem toma o lugar da mulher e a mulher toma o lugar do homem, nós temos filhos disfuncionais. Filhos disfuncionais, se não fizerem nada para mudar, terão casamentos disfuncionais. E isso é um ciclo sem fim. E se o diabo acabar com a família, ele acabou com o maior plano de Deus. O louvor pode subir. O chamado do Senhor hoje é para restaurar a nossa identidade em Cristo, sabe? Às vezes, o diabo tem soprado aí no seu ouvido. Nem era para você estar aqui. Não era para você ter nascido. Você foi um erro. Seus pais não sonharam com você. Mas eu estou aqui para te dizer, não é o homem e a mulher que fabricam outro ser humano. Quem dá o fôlego de vida é Deus. Se Deus permitiu com que você chegasse aqui e você fosse uma mulher, Ele colocou dentro de você uma sensibilidade que vai mover o seu coração, igual o coração daquelas 3 mulheres que foram embalsamar o corpo de Jesus. O Senhor vai, em nome de Jesus, colocar no seu ventre filhos abençoados que mudarão essa geração. Menino, se hoje você não abraçar o seu propósito e falar, é isso, Senhor. O Senhor me deu capacidades e eu vou ser um homem de Deus. Eu vou ser um homem honrado, eu vou glorificar ao Senhor através da família que Ele vai me dar. Eu vou glorificar ao Senhor no meu emprego. Eu não vou me sentar em rodas de conversas impróprias. Eu não vou participar de grupos de WhatsApp que ficam mandando pornografia, objetificando mulheres, porque você vai entender que esse não é o propósito de Deus para você, menino. Menina, você não vai aceitar migalhas afetivas. Meninos que só chegam perto de você porque querem te usar. Não entendem o valor de uma mulher, porque Deus diz que uma mulher exemplar só o Senhor pode dar.
O maior bem que vocês terão na vida de vocês, meninos, é uma esposa. Só que se a gente se relacionar um com o sexo oposto, de maneira em que nós estamos em guerra, a gente vai ver uma vida fora do propósito de Deus. Agora, enquanto esse momento não chega, é o seu momento de firmar a sua identidade, de rejeitar as máscaras do mundo e de pedir: Senhor, Senhor, foi o Senhor que me fez no Jardim do Éden. Fique em pé, por favor. Feche os seus olhos. Começa a conversar com o Senhor que te formou, porque Ele te fez com um propósito tão claro, e Ele sabe quais ferramentas colocou no seu coração. Eu vou orar, mas você também vai orar. E você vai orar assim: Senhor, um dia o Senhor quis que eu nascesse. Um dia o Senhor permitiu que a minha mãe me gerasse. Um dia o Senhor soprou o fôlego de vida nas minhas narinas. Para quê, Senhor? Por quê, Senhor? Me conta. Deus, hoje eu paro de brigar com a minha identidade. Você tem fé para falar isso? Hoje eu paro de brigar com quem o Senhor me fez para ser. Hoje eu paro de reclamar da curvatura do meu cabelo. Hoje eu paro de reclamar do nariz que o Senhor me deu. Hoje eu paro de questionar a minha personalidade introspectiva. Ou eu paro de questionar o porquê eu sou tão falante. Hoje eu entendo, Deus, que tudo aquilo que o Senhor colocou em mim tem um propósito. Tudo aquilo que o Senhor colocou em mim tem propósito bem definido. Ei, o teu tom de voz tem um propósito definido. Querida, o teu corpo tem um propósito definido. Querido, o teu cérebro tem um propósito definido. E você precisa saber muito bem disso. Porque se você não souber, o diabo vai chegar e vai querer destruir a imagem de Deus em você. Eu gostaria de fazer algo. Eu gostaria que as meninas se unissem aqui em um círculo e os meninos se unissem aqui também. Nós vamos orar uns... Pode vir, gente. Nós vamos orar uns pelos outros. Porque... Vou esperar você fazer o círculo. Vou esperar. Meninos, olha pra mim. A batalha que vocês enfrentam, que você enfrenta, ele também enfrenta. Ele também enfrenta. Ele também enfrenta. E ele também enfrenta. Vocês têm um poder muito grande. E vocês precisam assumir esse lugar. Vocês vão orar uns pelos outros, pedindo para que o Senhor coloque essa força, avive essa força dentro de vocês. Vocês podem dar as mãos e começar a orar. Meninas, a gente não está aqui, olha para mim, para guerrear umas com as outras. Não. O Senhor colocou perto de nós outras mulheres e amigas, que assim como Maria fez com Isabel, foi até a casa dela para ajudar quando ela estava grávida. Que nós sejamos umas para as outras isso também. O diabo quis colocar uma rivalidade que não tem que existir em nós. A mesma guerra de autoestima que você tem, eu tenho também. O mesmo incômodo que às vezes eu tenho olhando no espelho. Nossa, eu tô com uma gordura a mais aqui. Poxa, que medo. Se eu um dia vou casar, Senhor, eu não tô conseguindo me achar. Eu também tenho. A gente está aqui para orar e para clamar pelo Senhor. Deus, aviva essa identidade em mim. Senhor, eu preciso ter força para ser quem o Senhor me fez para ser. O propósito que Deus colocou na nossa mão, muito grande, é muito difícil. E a gente precisa da ajuda dele. E de uma das outras também. Fecha os olhos aí, vamos orar juntas. Senhor, em unidade agora, pedimos que nesse ministério o Senhor levante homens que cumprirão o propósito deles na terra. Que o Senhor levante mulheres
que dirão não para as máscaras que o mundo quer colocar. Eu declaro, Deus, que aqui esse ministério será um celeiro fértil, um terreno fértil. Que as palavras que nós estamos plantando irão fortificar o nosso coração, irão nos transformar, Senhor. Pai, a guerra que eles enfrentam, ideológica, identitária, que o Senhor cesse agora. Pai, se revela a cada um deles, Pai. Conta, Jesus, qual é o propósito. Mostra, Deus, o que eles têm que fazer aqui, o porquê que eles estão aqui. Senhor, cessa essa guerra contra o espelho, contra a forma física deles, porque nós somos imagem e semelhança tua, Deus. Oh, Pai, levanta boas amizades nesse ministério, em nome de Jesus. Bons relacionamentos. Senhor, se esses jovens estão enfrentando problemas com a pornografia, Senhor, se eles estão enfrentando problemas de identidade de gênero, se eles não sabem mais o porquê eles estão aqui e esses discursos têm entrado, Senhor, eu repreendo na autoridade do nome de Jesus e eu declaro que nós vamos, Senhor, nos esforçar para voltar ao teu plano original, ao plano que o Senhor nos criou para ser, sabendo que nós temos um propósito bem definido, que nós fomos criados para a tua glória, para ter relacionamento contigo. Em nome de Jesus, solta a mão de quem está do seu lado, levanta as mãos agora aos céus, comece a agradecer o nome de Jesus, comece a dizer palavras de glória ao nome dele, comece a agradecer porque foi ele que te deu o fôlego de vida, comece a agradecer pela presença dele que está aqui. Vamos, levante a sua mão, comece a orar, abre a sua boca, declare palavras de vida, declare palavras de adoração. Será que você consegue dizer: Senhor, tu és bom, Senhor, tu és lindo? Você vai cantar agora do fundo da tua alma, porque você já ouviu o Senhor falar agora. Dá-me de beber sem sede, não quero mais buscar. Você pode entregar uma adoração melhor. Ah, Deus, nós não vamos buscar em outras fontes, Senhor. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu Você já vai agora, levanta as mãos. Quem a minha alma esperou, Senhor, preenche nosso coração com a tua presença. a fonte da vida que me Senhor, nos encontrou em meio ao nosso pecado. és o dom de Deus, Senhor, é o nosso Salvador, Deus. o meu Salvador. Vamos. Quem a minha alma esperou, É dessa fonte que você tem que beber e se saciar. Oh, Senhor, como é bom a tua presença aqui nesse lugar. Ah, Jesus, obrigada pela tua presença. Dá-me de beber, dá-me de beber. Senhor, temos sede pela tua presença. Nos dá mais sede pela tua presença, Deus. Oh, Senhor. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar,
noite agora, ó, vira aqui pra mim. Você vai cantar assim, bem lindo pro Senhor, no fundo do seu coração. Segunda parte dessa música, que diz assim: quero beber do teu rio, Senhor. Isso é verdade pra você? Pede, porque Ele tem um rio pra te entregar. Senhor, lava o nosso interior. Tá tão lindo, continua. É pra isso que o Senhor te deu voz, pra adorar o nome dEle. Eu quero beber da tua fonte, Senhor. Eu quero beber da tua fonte. Fonte de águas vivas. Fonte de águas vivas. Mais uma vez, eu quero beber, Senhor. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Senhor, Quero beber nessa noite, da tua nós fonte. declaramos com todo o nosso Fonte de coração águas que não vamos mais buscar por aceitação, por pertencimento, por outras identidades, que não seja na tua presença, Senhor. Nós declaramos que vamos cumprir o teu propósito em nós. Senhor, recebe a nossa adoração, que ela chegue até o Senhor como um cheiro suave. Senhor, recebe o nosso coração. Oh Deus, continue trabalhando em nós. Completa a obra que o Senhor começou nessa noite. Eu declaro sobre esses meninos e sobre essas meninas identidade curada, restaurada e vivificada em nome de Jesus. E você vai aplaudir o Senhor que te fez aí.